Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo da UC de Metalurgia Mecânica. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os conceitos que estudamos, como eles são aplicados na indústria, né, com alguns exemplos, e para isso temos um convidado muito especial. Eu trouxe o Lucas Marcondes, que trabalhou por alguns anos em uma empresa de segmento de trefilação de metais, chamada Nova Metal, localizada na cidade de Pindamonhangaba. Então, Lucas, primeiramente, muito obrigado por topar participar desse nosso projeto. E gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre você, sua formação, sua carreira e quando foi o seu primeiro contato com a metalurgia. Então, beleza, eu que agradeço o convite, Wellington. Então, como o Wellington disse, eu sou o Lucas Marcontes. Trabalhei durante 10 anos em uma indústria metalúrgica, no segmento de trefilação de aços inoxidáveis, tá? Eu sou técnico em mecânica, sou formado pela ETEC, né? João Gomes de Araújo, aqui da cidade de Pindamonhangaba, e também sou tecnólogo em processos químicos, tá? Legal, Lucas. E falando agora sobre um pouco sobre os conceitos de metalurgia mecânica, né? Queria que você desse alguns exemplos e falasse um pouco também como eles aparecem no dia a dia desse processo, né, de trefilação. Por exemplo, citando algumas propriedades mecânicas que são críticas para o produto e também algumas condições de processo. E, então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Hoje falando de trefilação, né? Que consiste a trefilação, né? No segmento que eu atuava, que eram perfis de fios, né? Para aplicação geral, material para solda, né? Fabricação de molas. Então, o que consiste o processo de trefilação, né? É a redução transversal do fio, né? Passando por fieiras e as trefilas, que são blocos no qual vai arrastando o fio. Por exemplo, hoje a gente começa com uma bitola de 5,50, né? 5,50 milímetros, né? E vai fazendo a redução até o diâmetro desejado, né? Por exemplo, se a gente for fazer materiais de aplicação para solda, seria uma bitola, às vezes, de 1 milímetro, ele vai de 5,50, vai passando pela fieira, que nada mais, nada menos que como se fosse um apontador, tá? Depois você colocar uma ilustração aí, acho que vai ficar legal. E isso vai fazendo um arraste, né? O aço vai passando pela fieira, vai passando pelos blocos até a bitola desejada, né? E consegue fazer tanto para materiais como aplicação geral e material de solda. Legal. E Lucas, esse é um processo feito a frio ou a quente? Então, o processo é a frio, né? A quente só seria uma parte de recozimento. Então, assim, quanto mais você vai dando os passes que a gente fala, né? Quanto maior a redução do diâmetro, mais duro o material vai ficar. Então, assim, se você precisa de um material mais tenaz, daí depois desse processo de trefilação, até uma bitola mais ou menos assim, de uns 2 milímetros, você tem que passar no forno para você fazer o recozimento desse material, para esse material ficar mais maleável para você trabalhar. Porque Uhum, se você for trabalhar com ele com passo direto da trefila, ele vai ficar bem duro. uhum. Não, perfeito. E em questão de matéria-prima, existe algum controle de qualidade feito para a matéria-prima, para fazer os perfis trefilados? Sim, assim, visivelmente os aços, né, eles vêm a gente chama de fio máquina, né? São rolos de até 1.200 quilos. E visivelmente, Wellington, eles são todos da mesma coloração, um cromado assim. Então, assim, se você deixar ele junto com outra liga, o que vai diferenciar um do outro seria a composição química. Então, assim, um dos principais processos na hora de você fazer a separação desse material é cortar uma amostra para daí a gente levar para o espectrofotômetro, fazer a análise de composição química, para ver se o aço corresponde à liga desejada. Por exemplo, tem a liga 304, tem a liga 307 SI, que o SI seria do silício, ele tem um valor de silício mais alto. Tem a liga 316 L, que às vezes o molibdênio, né, na verdade, é um valor mais alto que vai distinguir das outras ligas, e assim sucessivamente. Então, todo o material que é separado
para passar no primeiro processo, que seria um banho lubrificante de tretaborato de sódio, que é o quê? É um sal que vai agregar nesse aço uma película que vai ajudar nesse arraste que eu estava falando, que onde você vai passar no bloco e vai passar pela fieira. Então ele vai ajudar a fazer essa passagem na qual não danifique a fieira e nem o aço comece a ter irregularidades, como riscar ou até mesmo estourar, entendeu? Então, assim, a primeira etapa do processo é, a partir que gerou a ordem de produção, vai fazer o aço, corta um pedaço dele e manda para o controle de qualidade para fazer análise de composição química. Ah, perfeito. Falando agora desse mesmo controle de qualidade, só que para o produto final, é, gostaria que você comentasse um pouco quais os testes que são feitos e quais são as principais dificuldades de manter esse produto dentro das especificações desejadas. Tá, eu acho que uma das principais dificuldades é a ovalização do produto, né? Então, assim, dependendo do material, por tantos e tantos quilos, o operador tem que inspecionar ele, primeiramente, antes de estar mandando para o controle de qualidade, tá? Se está na bitola desejada, né? Porque essa ovalização, às vezes, é de mais ou menos 0,05 milímetros, dependendo da especificação do cliente, né? Então, assim, eu acho que o maior agravante no processo seria a parte de ovalização do material, tá? E os testes que ele é submetido é resistência à tração pela máquina universal de ensaios, né? A gente tem uma Kratos lá, né? Uhum. E também análise de composição química por espectrofotômetro. Alguns passam por ensaio de dureza, pelo durômetro, e análise visual, acabamento, se ele está com risco ou não, se ele está queimado do forno, ele passa pelo processo de recozimento. Então, assim, a característica do aço inoxidável, todo mundo sabe, aço inoxidável, inox, é dele estar cromado, né? Então, assim, qualquer coisa que visualmente esteja fora dessa especificação desse cromado também é segregado, esse material. Ah, perfeito. E em termos gerais, Lucas, assim, qual que são as maiores dificuldades desse processo, né? Vamos dizer assim, em termos gerais, o que tira o sono de um metalúrgico que trabalha com trefilação de metais? Seria a falta de lubrificação do aço, né? Se a gente não tem uma boa lubrificação no primeiro começo da etapa, ela pode prejudicar tanto o ferramental utilizado, que é um valor agregado bem caro no processo, porque cada fieira é por volta de R$ 5.000 cada peça. Então, assim, se ela estoura por causa da falta de lubrificação, é um prejuízo, é uma dor de cabeça, né? São fieiras diamantadas, né? Então, são um custo bem elevado. Na parte de recozimento, depois, quando o aço precisa fazer esse tratamento térmico, se tem um problema, a gente tem uma zona lá que ajuda no resfriamento, é com injeção de nitrogênio, né? Que deixa a atmosfera inerte, que não deixa entrar oxigênio que possa escurecer o material, né? Então, assim, se falta, a gente tem a usina, né? Tem uma usina que gera hidrogênio, que injeta direto para a linha de recozimento, mas também tem os tanques, né? Das empresas que fornecem gases para esse processo. Então, assim, se falhar um dos dois, pode ser que queime o aço, né? Então, o aço comece a escurecer ou até ao mesmo ficar azulado. Então, é um retrabalho, é um processo, às vezes, que às vezes não chega nem a ter retrabalho, porque, assim, dependendo de deixar o aço queimado, a gente não consegue mais trabalhar com ele, então já vira sucata. Então, acho que esses são os dois principais problemas que a gente pode ter que tira o sono, né? Falta de lubrificação e problema no processo de recozimento. Ah, legal, Lucas. E você tem alguma curiosidade que você conseguiria compartilhar com a gente sobre algum fato interessante ou algum ponto ali, né, que aconteceu com você e, enfim, fique à vontade para fazer qualquer tipo de comentário ou trazer uma curiosidade para a gente.
Sim, eu acho que falando do processo em si, né, quando você passa o aço pela trefeira, é extremamente importante a limpeza desse material. Então, assim, eu trabalhei tanto no processo de controle de qualidade quanto a parte de processos químicos. Por isso que eu, no final, na minha trajetória, eu cursei o curso de processos químicos, né? Então, assim que o aço ele é trefilado, é interessante a gente fazer um banho químico dele, uma decapagem ácida, né? Para ele passar no forno. Porque também qualquer sujeira que tenha no aço, assim que ele passar no forno, pode incrustar no aço e não sair mais. Então, é extremamente importante a gente ter um tratamento de uma decapagem que dê essa limpeza no aço. E assim, lá o processo é tão interessante que assim, toda a água utilizada para esse processo de lavagem depois para entrar nos fornos, ela vai para a parte de tratamento de efluentes. Esse efluente é tratado também, trabalhava nessa parte. E 90% dessa água retorna para a indústria, né? Para fazer resfriamento dos maquinários. Então, como se fosse, as trefilas têm como se fosse uma espécie de um radiador, né? Essa água tratada ela vai para a torre de resfriamento, abaixa a temperatura dela, vai para os radiadores das máquinas, é resfriado e fica num circuito fechado, entendeu? Então, assim, do 100% que a gente utilizava, só 10% da água voltava para as redes de esgoto, tratada já, né? 90% já era utilizada para o resfriamento dos maquinários. Ah, bacana. É um processo super complexo, né, e também importante aí para indústria, visto a gama de materiais que a gente utiliza no dia a dia, né, que são Sim, sim, sim. trefilados. Então, sem dúvida, é uma ciência muito interessante, sim. Lucas, eu gostaria mais uma vez de agradecer pela sua contribuição aqui, trazendo, né, esses pontos, a sua experiência. Acredito que vai agregar bastante para nós estudantes, e também pessoas interessadas nesse ramo da metalurgia mecânica. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho da trajetória desse processo metalúrgico, um processo muito interessante, é muito bonito. É, Se vocês puderem pesquisar um pouco sobre isso, vocês vão gostar bastante. Ok. Muito obrigado, hein?